Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e sabe Deus baseado no que o Santos produziu um milagre. É para celebrar de pé, vocês não costumam me ver empolgado assim. Dessa vez eu estou muito animado com essa situação. Juan Pablo Vojvoda é o novo técnico do Santos. Eu estou estupefato, eu estou realmente sem conseguir acreditar que o Santos conseguiu produzir este milagre. Eu não tenho outra palavra para definir. Por que raios o Vojvoda olhou para o Santos hoje, agosto de 2025, e falou: ótima ideia, vou largar minhas férias para treinar este time. Mas Vojvoda, vem cá. Não sou eu que vou te contar que tá errado. Porque não tá. Para mim é maravilhoso. Muito que bem. Seja bem-vindo. Toda a sorte do mundo. Olha, eu criei este canal em janeiro de 2019. Eu lembro que em dezembro de 2018, em determinado momento, o Santos publicou, né, em sua rede social Twitter, que o Sampaoli tinha dado o aceite, assinado um aceite, enfim, tem o tweet lá, existe até hoje, é só olhar. E eu fiquei assim, atenção para quem está só ouvindo, vale a pena olhar agora. E aí, depois de entender o que estava acontecendo, eu falei, eu vou ter que criar o canal, que eu tenho planejado há tempos. Em janeiro de 2019, saiu o canal, a gente analisou o Sampaoli por um ano, mas desde então, nenhum técnico me causou essa cara de ótima ideia, de felicidade. Eu posso estar exagerando, talvez um ou outro tenha, mas sejamos sinceros, de real felicidade assim, eu acho que não. Não estou falando que todos foram ruins. Estou falando que nenhum me causou essa sensação em sua chegada e que, claro, isso não é certeza de nada. A vida nos prega peças. Mas nenhum técnico que o Santos contratou desde então me causou isso. Já o extremo contrário, a raiva, a tristeza, a angústia, vários me causaram. Mas eu não vou citar o nome de nenhum aqui, porque você não merece. Você merece estar empolgado com a existência do Vojvoda no Santos Futebol Clube em 2025. Não faz sentido. Mas, meus amigos, o Santos poderia ter se saído muito pior nessa. Fica o meu desabafo inicial. Será que ouviram naquele vídeo sobre o descarte do Sampaoli e o meu pelo amor de Deus tragam o Vojvoda? Será que ouviram o trecho em que eu falei mintam pro Vojvoda, inventa alguma coisa para ele cair nesse buraco aqui e topar ficar com a gente? Acho que alguma coisa aconteceu. Ele topou e eu estou empolgado. Se não foi o caso, tá tudo bem também. Alguma coisa ele enxergou e falou, eu vou lá. O que eu posso falar é, obrigado. Obrigado. Graças, se é pra falar em sua língua. Mas ele mora aqui no Brasil há muito tempo, lá em Fortaleza. Morou bem, saiu de uma cidade boa para outra boa também. Vai entender o português. Dentro do mercado que as cabeças pensantes do Santos enxergam, eu acho que é disparada a melhor opção. Eles não iam ousar, eles não iam estudar muito além do que a gente conhece aqui no Brasil. Para mim, é a melhor opção. Eu tô até estupefato muito por isso. Escolheram a melhor opção. Uau, eu tô assim realmente... Eu tô abismado, eu tô realmente muito feliz celebrando essa situação. Nossa, eu vou ficar muito triste se não der certo. Não de cara no primeiro jogo, mas com alguma velocidade alta. Porque, nossa, que legal. Aliás, dessa vez, né, remetendo até esse vídeo do Pelo Amor de Deus Vojvoda, o lado que venceu a briga, porque, como eu falei naquele vídeo, o Santos tem lados, o Santos tem confrontos internos, o lado que venceu foi o lado que enxerga o Vojvoda como uma peça importante. Eu não estou falando que o Vojvoda é o maior gênio da história do futebol, mas para o que o Santos pode entregar hoje, estou falando em termos de direção, em termos financeiros e aí, consequentemente, em termos futebolísticos, o nome do Vojvoda é incontestável como hipotético, como teoria, né? Prática a gente vai descobrir. Mas na hipótese, dentro de, olha, esse cara pode vir para cá e fazer um bom trabalho, é realmente a melhor coisa. E aí todas as notícias dão conta que havia uma ala interna, como falam, que era contra, por isso eu tô falando desse conflito.
Olha, desculpa, mas para ser contra o Vojvoda na atual situação do Santos, eu dou espaço aqui para quem é contra argumentar, mas eu realmente tenho dificuldades em entender. Estou disposto a aprender, desde que não seja na prática, que ele jamais entregue a parte negativa. Vamos focar na positiva. Realmente, porém, não consigo enxergar. O que ele fez no Fortaleza é exatamente o que nós precisamos. Primeiro, em termos de reconstrução. Claro, todos os créditos do mundo, e eu tenho certeza que a torcida do Fortaleza falaria o mesmo que eu estou falando agora, o Rogério Ceni merece todos os créditos lá também, né? O que o Rogério Ceni fez no seu começo de carreira, por assim dizer, lá no Fortaleza é um épico. Tanto que várias vezes em que ele foi pedido aqui no Santos, eu falava, eu acho que o Rogério Ceni, pensando nele, pensando na carreira dele, tem que ficar no Fortaleza. Quando ele saiu pro Cruzeiro, e aí depois voltou, pra mim foi um erro grotesco ele sair pro Cruzeiro. A ideia que eu tinha era sempre ele ficar lá, né? Vamos pensar, o Santos vai... Se alguém no futuro fala, Santos vai contratar o Rogério, tenta adivinhar o caminho. A minha ideia sempre era, o Rogério vai ficar lá, vai fazer um grandíssimo trabalho no Fortaleza, vai passar para algum clube grande. Aí talvez seja o Santos, talvez... Parece que eu tô chamando Fortaleza de não grande. Um dos clubes mais tradicionais e supostamente ricos, né? Por assim dizer. O Rogério não fez este caminho pro Santos, pelo menos não até hoje, mas eu acho que o tempo que ele ficou no Fortaleza foi muito bom para a carreira dele. E aí que eu passo pro Vojvoda. Eu acho que o Vojvoda foi até melhor nesse conceito ao ficar 4 anos lá. Porque para mim, por mais que ciclos acabem, eu vejo na torcida do Fortaleza uma discussão de que não é o ciclo do Vojvoda que deveria ter sido encerrado, e sim o de várias peças do elenco, contratações erradas para essa temporada. Para quem não lembra, o Vojvoda saiu este ano, né, depois de chegar em 2021. O que o Vojvoda fez nos últimos 4 anos, inclusive quando esteve numa zona de rebaixamento e tacou eles lá pra cima, se fosse num time do que chamam de eixo, esse cara seria endeusado no Brasil. É que infelizmente e erroneamente, muita gente fecha o olho pro Fortaleza, para os times de Pernambuco. Não deveriam. A gente tenta aqui sempre abrir o olho. Por isso que eu tô celebrando o Vojvoda, pelo trabalho que ele fez no Fortaleza. Né? Não é pelo trabalho na Lacaleira, com todo respeito à Lacaleira, e com todo respeito ao trabalho dele na Lacaleira. Inclusive, se vocês estão há mais tempo aqui no canal, vocês vão lembrar, quando o Santos estava trocando de técnico, e isso aconteceu 40 bilhões de vezes desde que eu abri o canal, mas na época o Vojvoda ainda estava na Lacaleira, muita gente perguntou, mas não seria uma boa? Eu falava, olha, acho que é a mesma situação do Rogério. Para o futuro pode ser, mas eu gostaria de vê-lo em outro lugar. O Fortaleza fez a aposta direta e deu super certo. Aqui não vou ser ousado de falar que é o maior momento da história do Fortaleza, porque talvez tenha algum momento que o torcedor do Fortaleza saiba dizer, não, mas esse aqui, ó... Mas assim, na impressão de alguém que é do eixo, né? Este é o maior momento da história do Fortaleza. Que tem o Rogério Ceni puxando e o Vojvoda consolidando. Claro, teve um momento de crise, acho que esse ano acontece, o Fortaleza que acabou de ser eliminado da Libertadores, por exemplo, e tá na zona, já sem o Vojvoda, claro. Mas o Fortaleza tá na Libertadores, de novo. O Fortaleza jogou uma final continental, no caso da Sula, com o Vojvoda. Não é o que o Santos precisa hoje? Alguém com essa capacidade de tirar do buraco e consolidar numa posição de destaque? Eu não tô falando que o Santos vai ser campeão brasileiro com o Vojvoda. Eu não sei, por favor, não esse ano, claro, não vai dar, mas no futuro próximo, glória a Deus, se você conseguir. Mas hoje, na realidade hoje do Santos, o que eu preciso é que ele faça o que o Fortaleza fez. Saia do buraco, vá lá pra cima. É isso que eu preciso. Então, o que ele fez no Fortaleza é o que precisamos. Outra coisa, ele pegou elencos abaixo da média do futebol brasileiro de topo, e transformou esses elencos supostamente abaixo da média em elencos de topo, em vamos brigar com esses caras sim, vamos pegar vaga na Libertadores, vamos pro mata-mata de uma Libertadores, vamos avançar até uma final de Sul-Americana. O elenco do Santos hoje não é na média do topo do Brasil, não é. A gente precisa de um técnico que potencialize peças. E é isso que o Vojvoda fez no Fortaleza. Olha só, o quão rejeitado eram nomes como, na minha opinião até corretamente, o Lucas Crispim no Santos. Lucas Crispim, quando esteve no Santos, não mostrou nenhuma condição de jogar. Virou peça importante no Fortaleza. Vamos para um cara de mais destaque? O Pikachu. Como ele mesmo já disse, talvez o apelido, que é ótimo e eu defendo, tenha afastado ele do eixo.
no Fortaleza ele se tornou um ídolo. Também muito graças ao Vojvoda, e ele dá esse crédito. Outras tantas peças, né, funcionaram no Fortaleza de maneira que não era esperada. Você pega a escalação deles, vamos na final da Sula, por exemplo, e você fala, pô, esse é o time do Santos de 2026. Você fala, estamos ferrados. Não estaríamos, porque com o Vojvoda, olha o que ele fez. Então, assim, ele pega elenco abaixo da suposta média e coloca para brigar com isso, que é o que o Santos precisa hoje. Ele faz jogadores com determinadas limitações funcionarem. Ele enxerga, no Fortaleza ele enxergou, a gente baseia a vida do Vojvoda nisso. Até na Lacaleira um pouco. Jogadores que têm limitações, mas enxergam que eles entregam de bom e potencializam isso. Mudanças clássicas de posição no Fortaleza. O próprio Crispim virou lateral. O Tinga, se eu não me engano, virou zagueiro. Posso estar falando errado agora, uma troca na cabeça rápida aqui, mas rolaram trocas de posições que funcionaram porque ele enxergou algo nesses caras que ninguém estava enxergando antes e que ele fez funcionar. A gente tem essa expectativa aqui no Santos, porque o que tem de cara sendo mal utilizado é um absurdo. E claro, é o que a gente sempre fala da questão da variação tática. O Vojvoda no Fortaleza não tinha medo de mudar no mesmo jogo. Sempre tem um discursinho, né? O próprio Kleber Xavier teve esse discurso, não, porque eu tenho várias ideias. E chegou na hora H, ele só fazia uma. O Vojvoda no Fortaleza, e aí a gente pode até discutir a questão de menos gente assistindo, menos pressão na torcida, eu não acho. A pressão na torcida do Fortaleza existe. É uma torcida gigantesca. Mas menos mídia grande vendo, talvez ele tenha se sentido mais à vontade, a gente vai ver a reação dele aqui. Mas no Fortaleza, que é o que a gente pode se basear, ele não teve medo. E eu não aguento mais medroso no comando do Santos. Caras que enxergam, pô, esse time pode jogar com uma linha de 3 zagueiros. Esse time precisa jogar no 4-1-4-1. Esse time pode jogar no 4-4-2, perdão. Coisas que ele fez no Fortaleza. Um clássico 3-4-3, ele fez no Fortaleza. Variações são existentes e a gente precisa disso. É algo que eu prego desde o primeiro dia do canal. O canal existe porque o Santos em algum momento trouxe um cara que variava taticamente, no caso do São Paulo. Eu creio piamente que o Vojvoda é capaz disso. A gente vê análises por aí de um cara que consegue se adaptar. E o Santos precisa muito disso. Olha, claro que a gente trará mais coisas nos próximos dias, com imagens, vamos exemplificar. Este primeiro vídeo da contratação é, na minha opinião, para celebrar. Vocês sabem que é raro eu celebrar. Eu acho que o Santos acerta muito. Tomara, senhor.